O objeto de conhecimento da aula de hoje é movimento vertical, queda livre e lançamento vertical. Com isso, nós vamos estar trabalhando o conteúdo visto no roteiro de estudo 8, do qual a gente trabalhou lá na aula 3 e na aula 4 sobre queda livre dos corpos. Na aula 5 e na aula 6, trabalhamos lançamento vertical para cima, para cima. E na aula 7 e aula 8, exemplos desses conteúdos. Ainda estaremos contemplando também o roteiro de estudo 9, no qual, na aula 7 e a aula 8, que ainda será para você estar efetuando a atividade lá para o dia 20 da semana que vem, no caso, a atividade sobre a queda livre e o lançamento dos corpos, ou seja, é aqui que você vai saber se você conseguiu ou não desenvolver o raciocínio sobre esse conteúdo. Resolvendo a atividade proposta, que não mais vem para você chegar até o resultado final de qualquer forma, sendo que agora você tem as respostas, ou seja, o gabarito, no rodapé da atividade. Então, o meu objetivo não é que você coloque a resposta, porque a resposta já está no roteiro. Eu quero que você desenvolva o raciocínio, E como que você desenvolve o raciocínio? Utilizando as fórmulas ou escrevendo o seu pensamento até chegar naquela resposta, ok? O movimento, nós estudamos ele em etapas. Primeiro, nós estudamos o movimento uniforme, no qual não havia aceleração nenhuma, Era um movimento no qual a velocidade não variava, era sempre constante, portanto, não tinha aceleração. Posteriormente, nós passamos a estudar o movimento uniformemente variado, no qual esse sim, havia uma variação de velocidade e por causa dessa variação de velocidade, havia uma aceleração. E primeiramente nós estudamos o movimento retilíneo uniformemente variado, que era um movimento na horizontal, era um movimento do qual havia corpos, objetos, que tinham velocidades que variavam, essa velocidade variava com um certo padrão, e por causa dessa variação de velocidade, com um certo padrão, é que havia aceleração. Só que essa aceleração é constante. Posteriormente, que é o caso agora, nós vamos estar estudando o movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. Então, nós mudamos a direção do estudo. E mudando a direção do estudo, mudamos algumas características que precisam ser observadas. Tanto num movimento quanto no outro, vai haver variação da velocidade e, portanto, vai haver aceleração. Tanto num movimento como no outro, essa variação é uniformemente e, portanto, a aceleração ela sempre vai ser constante, É um número fixo. Uma vez dada a aceleração, essa aceleração é um número fixo porque o movimento é uniformemente variado. E ambos os movimentos são retilíneos. Então, quando eu tratava do movimento na horizontal, era um movimento reto na direção horizontal. Agora nós vamos tratar do movimento reto na direção vertical. Que fique claro que o movimento vertical não é para objetos ou corpos que caem de uma altura muito grande. Nós vamos considerar objetos próximos à superfície da Terra, não tão distante da Terra. Esse não tão distante pode chegar a 40 metros? Pode, Mas não tão distante da Terra, ok? 40 metros de altura que eu digo, Bom, imagina o seguinte. Se tivermos uma pena
e uma pedra em mãos e soltarmos ambas ao mesmo tempo, quem cai primeiro? Olha só, tem uma pena e uma pedra. Quem é que vai cair primeiro? Lógico que você vai pensar na pedra, né? A pedra cai primeiro. Mas nós erramos em falar o motivo, né? Por que motivo? O motivo não é o peso. O motivo é o formato. O motivo é porque todos os objetos que caem sofrem a resistência do ar, tanto a pena como a pedra. Mas devido ao formato compacto de partículas da pedra, essa pedra vai cair primeiro no chão. E devido a isso, ela não sofre tanta resistência quanto a pena. Então, isso depende principalmente do formato do objeto, tá? Eu não posso de imediato dizer que é o peso, mas isso não acontece no nosso exemplo de queda livre, que é o que a gente vai estudar agora, esse conteúdo de queda livre, porque os objetos, nós vamos considerá-los no vácuo. E o que é o vácuo? O vácuo é a ausência de partículas. Então não há ar, não há resistência do ar no nosso sistema hipotético. E não tendo resistência do ar, esses objetos vão cair ao mesmo tempo no solo. Seja ele uma pena, uma maçã, uma pera, uma laranja, uma pedra, não vai ter resistência. Então, tratando agora do movimento de queda livre, lembrando que no movimento de queda livre, nós vamos considerar os objetos no vácuo, ou seja, não haverá resistência do ar, tá? Nossos sistemas não haverão resistência do ar, mas haverá ação da gravidade, que não tem nada a ver com o ar. Então, imagine uma menininha jogando uma bola e ela vai abandonar essa bola da mão dela. Ela não vai jogar. Cuidado com as palavras. Ela vai soltar a bolinha. Solta. Quando ela solta a bolinha sofre a ação da gravidade. E é por isso que a bolinha cai. E não flutua, não sobe, ela vai cair. O que faz a bolinha cair é a ação da gravidade. A gravidade é um assunto muito mais amplo. E aqui nós vamos considerar apenas a aceleração dela. A aceleração da gravidade é que faz com que a bolinha caia até encontrar o solo, né? E o que é interessante observar é que essa aceleração da gravidade tem uma direção vertical, tem um sentido para baixo e uma intensidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, cuidado! Antes, nós trabalhávamos com várias acelerações, né? Aceleração do carro, aceleração de um corpo qualquer, às vezes era 1 metro por segundo ao quadrado, 2 metros por segundo. Agora não. A aceleração é a aceleração da gravidade. Sempre vai ser a aceleração da gravidade, porque qualquer corpo que você solte sofre uma aceleração gravitacional. Então, sempre vai ser a aceleração da gravidade. Ela sempre tem sentido para baixo e sempre tem direção vertical. Agora, a intensidade, que é 9,8, nós podemos pegar esse valor e arredondá-lo. Então, quando for o caso de arredondar a aceleração da gravidade, na questão vai estar falando para você considerar a aceleração da gravidade e esse valor, ok? Então, não precisa se preocupar em ficar pensando quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro, porque se não estiver informando nada, você vai ter que considerar 9,8. Agora, se tiver, considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, ou ele está pedindo para você fazer um arredondamento. E quais são as fórmulas que nós vamos utilizar nesse movimento vertical de queda livre? São as mesmas fórmulas do movimento uniformemente variado. Então, é a mesma fórmula da função horária da velocidade, só que no lugar da aceleração, que era um Azinho que ficava aqui, eu vou colocar um G. Por quê? Porque é a aceleração gravitacional. No lugar aqui da função horária do espaço, né? Eu vou colocar o G no lugar da aceleração, porque agora é a aceleração gravitacional.
Não é qualquer aceleração, é a gravitacional. Você pode encontrar nas suas pesquisas um H aqui? Pode. Por quê? Porque é H de altura, tá? É utilizado na física para altura, o H, vem do inglês, tá? E, por último, a equação de Torricelli. Olha só, eu coloquei o H aqui para representar a altura, porque não mais é um deslocamento na horizontal, mas sim na vertical, então a gente considera a altura. E aqui era um A, agora é um G, porque é aceleração gravitacional. Outra coisa importante se notar são os sinais positivos que representam o movimento de queda. Por que está positivo, gente? Porque o objeto cai no mesmo sentido que a aceleração gravitacional, ou seja, para baixo. Se é no mesmo sentido, então consideramos o sinal positivo. Guarda essa informação. Vamos para um exemplo aqui. Despreze a resistência do ar e calcule o tempo de queda de uma pedra abandonada de uma altura de 20 metros em relação ao Sol. É para você desprezar a resistência do ar, como eu falei. É para calcular o tempo de queda. Quanto tempo vai cair, tá? E ela vai percorrer uma altura de 20 metros. Cuidado com a palavra abandonada. Quando ele fala a pedra foi abandonada, significa que a pessoa só soltou a pedrinha. Ela não atirou, ela não jogou, ela não lançou, ela abandonou. Se ela abandonou, a velocidade inicial é 0. Então aqui eu não vou usar a função horária da velocidade, por quê? Porque na função horária da velocidade não tem altura. E observe que em momento nenhum ele me disse a velocidade final com que a pedra chega no chão. Então, como eu não sei a velocidade final e não tem altura, e eu também preciso saber o tempo, tem duas coisas que eu não sei na função, então não dá para usar ela. A função horária da velocidade não vai dar para usar aqui. O que eu posso usar? Eu posso usar a função horária do espaço. Por quê? Porque o que eu quero saber é o tempo, e nela tem tempo, né? Eu sei a aceleração gravitacional? Sei porque foi dado aqui para me considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Eu sei o espaço inicial, ou seja, a altura inicial, eu posso considerar sempre que o espaço inicial é 0, porque ele me disse a altura final. A altura final lá é 20. Então, eu vou substituir aqui, ó, colocar a altura final, a altura inicial, tá? E quanto é que é a altura final? 20. A altura inicial? 0. Que é da onde está a pedra na mão, né? Ele vai abandonar a pedra. A velocidade inicial, 0. Por quê? Porque ele abandonou a pedra. Ele não atirou, ele abandonou. Então, é 0. 0 vezes o tempo, que eu não sei quem é. Mas, por quê? Porque é um movimento de queda, tá? É um movimento de queda, então é mais. 10, a aceleração gravitacional, dividido por 2, que dá 5 aqui, vezes o tempo ao quadrado. Então, aqui, isso aqui foi embora, né? Isso aqui foi embora, porque 0 mais 0 vezes t é 0, então vai embora. Eu baixei o 20 para cá, que é a altura final. Sobrou aqui 5 vezes o tempo ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou mudar de lado e vou isolar o tempo ao quadrado. Então, ficou 20 dividido por 5, que dá 4. Só que eu não quero o tempo ao quadrado, eu quero o tempo de queda. Então, eu tenho que tirar esse 2 daqui. Para tirar, eu passo a raiz. A raiz de 4 é 2. 2 segundos. O segundo exemplo aí. Qual é a velocidade com que uma pedra abandonada de uma altura de 45 metros atinge o solo? De novo, nós temos uma pedra abandonada. Novamente, ele me deu a altura, né? E aqui agora ele não quer o tempo, ele quer a velocidade. Se ele não quer o tempo, eu não preciso usar a função horária do espaço. Por 2 motivos. Primeiro, porque não tem velocidade final nela. E eu também não posso usar a função horária da velocidade. Por quê? Porque tem tempo nela e eu não sei o tempo. O tempo que a pedra demorou para cair, né? Então, não tem como eu usar a função horária da velocidade, não. E como eu disse, não tem como eu usar a função horária do espaço, por quê? Porque eu não sei o tempo de queda. Então, não dá para usar a função horária do espaço. O que eu vou usar? Vou usar a equação de Torricelli.
para o movimento vertical. Então, vai ficar o quê? A velocidade final, que eu não sei, que é o que eu quero saber, ó, ele pergunta qual é a velocidade, né? Com que ela atinge o solo, então é a velocidade final, não é a inicial. A velocidade inicial eu sei, porque ele disse que a pedra foi abandonada. Se ela foi abandonada, a velocidade inicial é 0. Como é um movimento de queda, ou seja, vai cair a pedra, então aqui é positivo. Mais 2 vezes a aceleração vezes a altura. A aceleração foi dada e a altura também. Então tá tranquilo. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 10 vezes 45, dá 900, né? Só que eu não quero a velocidade ao quadrado, eu tenho que tirar esse quadrado daqui, eu passo a raiz. A raiz quadrada de 900, eu vou simplificar 900, né? O que é 900? É a mesma coisa de 3 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado é 9? E 10 ao quadrado é 100. E 9 vezes 100 dá 900. Então, isso aqui representa os 900. Eu posso tirar o 3 e o 10 para fora da raiz. 3 vezes 10 dá 30 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a pedra atinge o solo. Continuando, então, vamos falar agora de lançamento vertical, que é diferente de queda, mas não deixa de ter algumas coisas semelhantes, né? Primeira coisa, quem lança algo faz isso com intenção. Logo, a velocidade inicial não pode ser 0. Se eu vou lançar uma coisa, gente, não é... Lançamento não é abandonar. Lançar não é abandonar. Lançar não é soltar. Ok? Cuidado com as palavras. Se eu lancei, então a velocidade não pode ser 0. A velocidade inicial não pode ser 0 porque eu lancei. Então, tanto faz eu lançar alguma coisa para baixo, como eu lançar uma coisa para cima. Eu tive intenção de lançar. E se eu tive intenção de lançar, a velocidade inicial não é 0. Isso é certeza. Em ambos os casos vai haver aceleração gravitacional. E ela sempre tem sentido para baixo. Então, se eu lançar uma coisa para cima, ela vai voltar para baixo, porque tem uma aceleração que puxa ela para o centro da Terra. Então, eu posso lançar com a velocidade que eu quiser. Ela vai voltar. E para voltar, ela tem que parar. Então, tem que ter cuidado nisso aqui. Antes de voltar, ela para mudar de sentido, tá? Então, voltando aqui ao lançamento para baixo. O sinal da aceleração aqui é positivo, por quê? Porque o sentido do lançamento é o mesmo da aceleração, tá? Eu lancei e não foi para baixo, a aceleração não é para baixo. Se tem o mesmo sentido, o sinal vai ser positivo. Agora, olha só, isso não vai acontecer aqui no lançamento para cima, porque tem sentido oposto ao da aceleração gravitacional. Se tem sentido oposto, o sinal da aceleração vai ser negativo na subida. Então, vamos analisar aqui o sinal nesse lançamento vertical para cima. Aqui nós temos que considerar 2 etapas, com uma muito importante no meio, que é a parada, tá? A parada é importante. Então, cuidado com o sinal agora na primeira etapa, que a gente já sabe que tem uma aceleração gravitacional voltada para baixo, com sentido para baixo, mas eu lancei o objeto para cima. Então, na subida, como tem sinal sentido oposto, né? Eu estou lançando o objeto para cima, mas a aceleração puxa ele para baixo. Esse movimento aqui ele é dito retardado, porque a pedra pode sair com a velocidade de 20 metros por segundo da minha mão, que ela vai, ao subir, ela vai desacelerando, o movimento vai retardando, até chegar lá em cima e parar. Quando chega no ponto B, para. E aí, a partir do ponto B, o movimento é de queda. E o movimento na queda vai ser acelerado, tá? Então, aqui na subida, o sinal da aceleração vai ser negativo. E na descida, o sinal vai ser positivo, porque o movimento é de queda.
tá bom? Na subida é negativo porque eu estou lançando o objeto no sentido oposto ao sentido da aceleração. Sentidos opostos, o sinal da aceleração vai ser negativo. Sentidos iguais, o sinal da aceleração é positivo. Cuidado com a parada do objeto. Para mudar de sentido, ele para. Exemplo, uma laranja é lançada verticalmente para cima, a partir do solo. Então, o nosso ponto de referência é o solo. Com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Considere a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar, ou seja, desconsidere que o ar existe. Calcule o tempo de subida, isto é, o intervalo de tempo que a laranja leva para atingir a sua altura máxima. Calcule, a seguir, a altura máxima atingida por ela. Então, são duas coisas que nós vamos fazer aqui. Primeiro é achar o tempo de subida e depois é achar a altura máxima. Vou usar a função horária da velocidade para achar o tempo. Por quê? Porque eu sei a velocidade inicial dela, eu sei a aceleração, estou procurando o tempo e eu sei que ela vai chegar na altura máxima e na altura máxima a velocidade final é 0. Substituindo, então, aqui, observe o desenho. Quando chega lá na altura máxima, a velocidade é 0, ela para. Para retornar ao solo, ok? Então, se eu estou analisando a subida, eu não vou analisar a segunda etapa, que é a descida. Eu só estou analisando a primeira etapa. Partiu do solo, posição inicial 0. Vai subir até chegar na altura máxima. Quando chegar na altura máxima, ela para. Substituindo os valores, então, nós temos que a velocidade final é 0, velocidade inicial é 10. A aceleração aqui é negativa, porque está subindo contra o sentido da aceleração gravitacional. E aí, 10 vezes o tempo igual a 10, eu isolo o tempo, 10 dividido por 10 dá 1 segundo. Observe, então, que para calcular a altura máxima, eu posso usar a função horária do espaço, tá? Como também posso usar a equação de Torricelli. Mas lá no roteiro de vocês vão ver os dois exemplos, mas aqui eu vou tratar só do exemplo em que ele usa a função horária do espaço. Então, eu vou desconsiderar a equação de Torricelli. Vamos analisar, então, quais são os nossos dados. Eu tenho a altura máxima? Não, é o que eu quero saber. Eu tenho a altura inicial? Sim, ela partiu do solo e eu considerei que no solo a posição é 0. Tá? A velocidade inicial eu tenho? Tenho, é 10. O tempo eu tenho? Sim, eu acabei de encontrar, é 1. A aceleração gravitacional eu tenho? Sim, foi dado. Então, dá para substituir e encontrar a altura máxima, né? Então, vai ficar aqui 0 mais 10 vezes 1, que é o tempo, menos, porque está subindo, 10 dividido por 2 vezes 1 ao quadrado, tá? Isso aqui dá 5, 1 ao quadrado é 1, então fica 10, né? 10 vezes 1 é 10, menos 5. 10 menos 5, 5 metros, essa é a altura máxima, tá? Então, a posição final é a altura máxima, e a altura máxima é 5 metros.